Oi pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre a extração, né? Então eu coloquei no último vídeo a planta para poder ficar um tempo, né, no veículo, né? No caso eu coloquei o álcool e a glicerina, e aí depois de 1 a 2 semanas eu vou retirar. Então, lembrando dos passo a passo, né? Eu coloquei a planta aqui, de um dedo mais ou menos, né, do tamanho do frasco. Se no caso for uma planta muito leve, você pode colocar metade do frasco, né, que corresponde a mais ou menos 2 a 3 dedos, né. Então, se for uma planta que ela é muito leve, né, igual a camomila, lavanda, tudo que é mais flor. Então, flor seca costuma ser bastante leve, então eu posso utilizar metade do frasco, eu posso encher de planta. Se no caso for uma planta mais pesada, né, que tem folha, tem caule, né, igual a arnica, manjericão, guiné, boldo, que são plantas que são maiores, né, a folha é um pouquinho maior, então é um pouquinho mais pesada, né, então vai ocupar um pouco mais o espaço, então eu vou picotar ela e colocar 1/3 só do frasco, corresponde a 1 ou 2 dedos, né, então sempre pesam, se você tiver a balança antes, pesa ela, né? Tem que dar em torno de umas 20 gramas de planta seca, né? Lembrando que a planta hidratada, ela contém mais água e por isso contém menos propriedade da planta. Então, para isso eu tenho que colocar o dobro, então coloco 40 gramas da planta. Enquanto que a planta seca já não precisa colocar tanto assim, né? Porque quando ela tá seca, ela só tem a propriedade dela, não tem água junto. Não tá hidratada, não tá fresca. Então, a seca eu posso colocar 20 gramas e eu coloco nesse frasco de 100 ml. De 80 a 100 ml, vai depender do tamanho do frasco. Então, no caso esse aqui, ele é de 80 ml. E aí, eu coloco a planta, coloco o álcool por cima, né, até cobrir totalmente a planta, então corresponde a 1/3. E aí, com bastão, eu vou macerando lá dentro. Né? Ou vocês podem colocar a planta aqui e colocar o álcool por cima e macerar, né? E depois vocês colocam aqui dentro. Eu acho mais fácil macerar lá dentro, né? Porque depois que você macera aqui no potinho para colocar de novo dentro, é importante ter um funil. Então, se você não tem um funil, é mais prático você colocar a planta e macerar ela no álcool lá dentro, né? Para não ter essa dificuldade depois de colocar de volta no frasco. E aí nisso eu vou cobrir ela de glicerina até o menisco, né? Então aqui tá a questão do menisco, né? Você vai preencher de glicerina até esse ponto para não ficar muito cheio, né? E não vazar. Ou glicerina se for fazer algum cosmético, ou de álcool restante, né? Álcool de cereais, se for fazer algum difusor para vaporizar ou para utilizar no músculo, né, que tem uma absorção mais rápida, você utiliza de álcool, ou oleoso se você for utilizar como gagarejo, né, ou você for utilizar um cosmético que é mais oleoso, por exemplo, uma manteiga. Então, uma manteiga, quando eu vou fazer uma manteiga hidratante, né, no vídeo eu explico como que faz. Eu utilizo a manteiga de karité ou manteiga de cacau, e uso os óleos de coco, óleo de uva, óleo de amêndoas. Então, a manteiga hidratante, ela é totalmente oleosa, ela é 100% base oleosa. Eu não posso colocar água, né, ou glicerina junto, ou álcool, né? Então, eu costumo utilizar o extrato oleoso da planta, né? Então, eu faço o extrato oleoso dela, ao invés de colocar a glicerina até aqui, eu coloco o óleo, né, que vai ligar melhor na manteiga de karité. Então, os extratos oleosos permitem fazer o cosmético mais oleoso, como manteigas, alguns rolons com óleo carreador, onde eu ponho óleo essencial, né, que eu explico nesse conteúdo. Já os que são de base aquosa, né, o creme, algum sabonete também, né, de base aquosa que tem álcool, tem glicerina, tem água junto, aí eu recomendo fazer o extrato glicólico, que aí vai glicerina ao invés de óleo.
Eu recomendo sempre fazer mais esse extrato glicólico, só se você realmente quiser usar o extrato na manteiga. Porque o extrato oleoso ele dura um pouco menos, né? Por conta de ser óleo, ele vai durar menos do que a glicerina. Ele dura em torno de 3 a 4 meses, enquanto que a glicerina junto com o álcool dura em torno de 6, 7 meses ou até mais, dependendo da planta. Ou dependendo do álcool a quantidade de álcool que você pôr. Então, quando você faz o extrato oleoso, você pode pôr um pouquinho de álcool, mas a maioria do produto que vem no extrato oleoso é a base de óleo. Então, quando eu faço um extrato glicólico, eu ponho um pouquinho ainda de álcool, né, para macerar. Mas quando eu faço um extrato oleoso, eu só coloco o óleo, né, muito pouco de álcool, só para dar aquela tintura, né, da planta. Mas a maioria da quantidade do volume que eu coloco no frasco é óleo, né? Então, eu coloco óleo de uva ou óleo de coco, fracionado. Então, eu coloco só um pouquinho de álcool, né? Não vai ser a mesma coisa que eu faço no da glicerina. Então, da glicerina eu coloco 1/3 de álcool e macero a planta no álcool, né? E depois eu completo com a glicerina. Enquanto que no óleo eu vou colocar em torno de 3 ml, é muito pouco álcool. E o restante eu coloco tudo óleo, né? Justamente para ficar um conteúdo bem oleoso para poder utilizar na manteiga. Então, por conta de ter muito pouco óleo, né, uns 2, 3 ml de álcool somente, não conserva tanto tempo assim o extrato oleoso. Dura em torno de 3 meses, enquanto que este já dura mais tempo. Então, eu recomendo fazer mais o extrato glicólico, que ele vai conservar por mais tempo, você vai poder usar durante mais tempo e não vai ficar precisando toda hora extrair da planta o extrato. Eu ia explicar para vocês como que faz a secagem da planta seca. Então, vocês vão pegar a planta, né? Você recém-colhe, né? Ou você pode comprar a granel, né? Você vai num local onde vende produtos a granel, né? Que vende ervas, chás, né? E lá você pode comprar planta seca ou você pode fazer em casa com as plantas que você tem. Eu recomendo você plantar as mudas da planta em casa, das que você vai querer fazer. Porque quando você compra granel, pode ser que seja uma planta com agrotóxico ou venha de um terreno que você não conhece, né? Você não sabe onde que foi plantado, né? E tem locais que às vezes tem poluição, que a própria terra não está fertilizada, que não está num local adequado, né? Então, eles plantam. E por você não saber a procedência, eu não recomendo pegar dessas plantas. Então, eu recomendo você plantar elas. Quando você planta, né, você vai colher. E por conta dela estar na terra, ela estava se hidratando, né? Então, a folha, ela está hidratada, ela está fresca. E aí, você tem que passar por um processo de secagem para poder utilizar no extrato, que é o que eu indico para vocês. Se você usar ela hidratada, você acaba que vai gastar muito mais planta do que você gastaria se fosse ela seca, né? A seca, ela tem mais propriedade do que a hidratada. A hidratada, as propriedades estão diluídas na água que a planta suga. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a planta, né, a folha dela, a flor, né, o que ela traz, né, igual a camomila, é a flor, a lavanda é a flor, a arnica já é a folha dela e a flor também ajuda. Então, cada planta tem a sua propriedade em cada pedaço dela, né, igual o maracujá, o romã, a acerola, você tem que pegar a fruta, né, então cada um vai ter um produto para você utilizar. E é bom pesquisar antes onde que está aquela propriedade que você busca, né, daquela planta antes de fazer a extração. Então, por exemplo, né, as plantas mais comuns, a lavanda, o alecrim, o manjericão, a arruda, a arnica, tem o hortelã-pimenta, o orégano, todos eles são de folha, né? Você vai pegar a folha deles e vai colocar no forno, né? Se você tem um forno em casa, seria melhor se tivesse uma estufa, porque a estufa ela vai manter uma temperatura que não vai esquentar tanto, né? Tem que ser uma temperatura amena, de uns 50 graus, então seu forno tem que atingir os 50 graus, não pode passar disso, senão vai queimar
a planta e vai esquentar as propriedades dela de uma forma que vai eliminar. Se você pega uma planta e esquenta ela demais, ela perde algumas propriedades, né? Tanto que óleo essencial a gente não pode esquentar, ferver, né? Então a gente vai esquentar até 50 graus, para que não fique num ponto que ela vai vai agredir ela de uma forma que ela vai perder suas propriedades. E aí você vai pôr 50 graus, vai deixar lá uns 15 minutos a planta lá descansando 50 graus. Depois de passar 15 minutos, você vai desligar o forno, né? E deixa lá uns 15 minutos de novo. Depois disso, você repete o procedimento de novo. Liga o forno e põe 50 graus 15 minutos. Depois vai lá e desliga depois dos 15 minutos. Esse procedimento de ligar e desligar e deixar 15 minutos, você vai fazer isso 4 vezes, né? Então, é um tanto que você não vai agredir tanto a planta, né? Você vai esquentar, mas depois você vai esfriar, esquenta de novo, esfria. Então, não vai chegar a uma temperatura a agredir ela durante muito tempo. E aí você vai conseguir secar mais rápido. Então, você tem que atingir somente 50 graus. Não pode passar disso para não esquentar muito a planta. E quando você desligar, você mantém a planta lá dentro do forno, não retira ela, né? Deixa ela lá um tempo naquele calorzinho, depois de 15 minutos você vai ligar de novo. Isso vai servir para ela secar, né? Ela vai começando a ficar seca. E aí depois você deixa ela lá de um dia para o outro, e no outro dia, quando você for tirar do forno, ela já vai estar seca. E aí você coloca no frasquinho, né? Então, essa é uma forma de você secar a planta. Outra forma é você deixar no sol, né? Então, se você mora em casa, você pode deixar a planta no chão, secando, né, no sol. E ela vai secando com o tempo, lá no tempo dela. No outro dia já vai estar seca também. Eu prefiro fazer no forno, que fica mais seca mais rápido, né? E não tem chance de cair nada por cima dela, né? Às vezes pode estar... não sei, pode acontecer de em volta... vir bichos que voam, ou cair fuligem, às vezes tá queimando algum local perto e cai fuligem, ou chover, pode acontecer qualquer coisa que se você deixar no sol pode ser que suje, né, e contamine a sua planta. Então eu gosto de fazer no forno, porque aí fica fechadinho, não entra nada, né, não é perigoso de contaminar ela. Então eu recomendo fazer no forno. O forno ele vai copiar uma estufa, né? Então nessas empresas que eles secam as plantas, eles utilizam a estufa. A estufa, ela é melhor que o forno porque ela retira a umidade do local. O forno, ele, quando você esquenta, ainda soa um pouco lá dentro, ainda tem uma umidade. Então a estufa, ela tem essa ação de secar o local, então não fica um local úmido. E aí ela vai mantendo aquela mesma temperatura, e ela pode manter a temperatura e diminuir, aumentar, diminuir. Então, você pode modificar. Então, uma estufa é bom por conta disso, né? Ela não vai manter o ambiente úmido e vai ficar esquentando de uma forma que não vai agredir tanto a planta. Então, vamos lá. Essa é a forma de secar. Já dos frutos, você pode ferver, né, da acerola e da jabuticaba, essas plantas, essas menorzinhas, né, como uva, essas frutas você pode macerar elas também, igual eu fiz com a planta, né, com a folha. O gengibre também, que é uma raiz, né, você pode macerar, né. Toda fruta que é mais mole, você pode fazer a maceração, então você vai macerando ela, né, com bastão. Se ela for muito seca, né, igual um gengibre, quando você corta ele é muito seco para você macerar, então você pode ferver ele. A romã, eu já fiz ela fervendo, né, então você ferve ela um tempo no fogão, né, quando ela já estiver mais molinha você consegue arrancar, tirar as sementes e macerar com mais facilidade. Já para macerar esses frutos maiores, eu não recomendo utilizar esse bastão menor, tem os maceradores de alho. Né? Lembrando, se você for macerar a fruta, não utiliza o mesmo que você macerou um alho, que você macerou uma cebola, né? Você compra um vidrinho, né, com macerador para macerar somente para isso, né? Você deixa destinado para isso. E aí você vai macerando. Quando você ferve, o fruto ele fica mais fácil, fica mais molinho, então você consegue macerar ele com mais facilidade. E aí você vai macerando e ele vai começando a sair um sumo, né, o suco dele. E aí você pode picotar ele de alguma forma que você coloque aqui dentro.
Esses assim maiores é bom você ter um vidro maior, né? Aqueles vidros de 500 ml, né? Que você possa colocar lá dentro. Porque, além de macerar, eu gosto muito de colocar também casca, né? Então, por exemplo, a laranja, romã, né? Você coloca sementes, coloca casca, coloca tudo que tem da fruta mesmo em si. Tem alguns que gostam de utilizar só a semente, né? Igual a uva, a semente de uva, ou a semente de maracujá, ou semente de romã. Tem alguns que pegam só a semente, amassa ela e joga aqui dentro e põe o álcool e a glicerina. Já tem outras que preferem colocar toda a fruta, né? Utilizar a casca, que também tem muitas vitaminas, utilizar as sementes e o sumo. Então, você pode escolher, ou você usa só a semente, ou você usa o fruto inteiro, né? Essas frutas menores é mais fácil de macerar, e você coloca direto no frasco, põe o álcool e a glicerina. E aí chacoalha, né? Macera lá dentro. Já frutos maiores exigem um frasco maior e de você ferver. Então, esses que tem uma casca mais dura, você precisa ferver um pouquinho para amolecer, para ficar mais fácil de macerar, né? Para você conseguir espremer um pouco. Porque se você simplesmente só picotar ele e jogar aqui dentro, sem macerar, você não vai conseguir abrir muito o fruto, né? Ele não vai conseguir liberar a substância dele. Então, a gente precisa macerar, principalmente a casca e a semente, para abrir, para que saia a propriedade da fruta, né? Então, para as frutas eu recomendo você ferver para deixar mais molinho, mais fácil de macerar e abrir para conseguir pegar as propriedades da planta. Então, é isso que eu queria passar de extrato, já para poder retirar, né? Então, passou 1, 2 semanas. Depois de passar 1 semana, você olha, né? Você coloque ou na tampinha, né? Você pode colocar na tampinha, ou se não, colocar num frasco. Você derrama um pouquinho do produto e vê como que ele tá. Se ele tiver mais esverdeado, já tiver um pouco mais colorido, né? Então, quando ele pega a tintura da planta, ele muda a cor, porque a glicerina, vocês sabem, ela é transparente, ela é mais clarinha. Quando muda a cor, né, fica mais marrom, fica mais verde, fica mais vermelho. Quando pega a tintura da planta, aí é porque já tá no momento de tirar. Então, aqui, ela fica esverdeada, aqui. Ela fica um verdinho, né, então essa aqui é a lavanda, fica um verdinho mais clarinho. E aí, eu vou colocar, e aí quando eu vejo que já tá verde, numa textura boa, aqui. Não sei se dá pra ver, mas ela fica um verdinho bem clarinho. Quando ficar um verde, né, quer dizer que já pegou a tintura da planta. Então, nisso você já pode tirar a planta Já pode tirar a planta que tá lá dentro. Fica bem verde clara. E aí eu vou retirar a planta toda daqui de dentro. Se no caso ainda tiver um pouco claro demais, né? Você colocou na tampa e você viu que ainda tá muito claro, você pode deixar mais 1 semana, mas não pode ultrapassar 2 semanas. Então, sempre quando eu faço o extrato, eu gosto de deixar pelo menos umas 2 semanas a planta lá dentro do frasco para depois tirar, né? Quando eu tiro 1 semana, é porque a planta realmente ela retira bastante a tintura, né? Algumas plantas elas retiram com muita facilidade, né? Igual a arnica, o alecrim, eles ficam bem escuros em 1 semana. Já a lavanda, camomila, que são plantas mais leves, demora um pouquinho mais para tirar a sua propriedade, então eu gosto de deixar umas 2 semanas. Então, na dúvida, deixa 2 semanas e não pode ultrapassar isso, senão a planta já começa a apodrecer dentro do frasco. Então, passou 2 semanas, eu gosto de retirar. Então, aqui eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Então, tá aqui. Eu vou jogar totalmente aqui dentro, né? Aqui. Viu? Tá bem verdinha a coloração. Fica um verde bem clarinho no caso da lavanda. Quando é alecrim, essas plantas que sai muita tintura, dá um pouco mais, dá uma cor bem forte, quase que marrom.
E aí eu vou começando a tirar tanto a planta quanto a tintura, tá? Por isso que é muito importante a gente picotar, para ficar mais fácil depois de remover. Depois de um tempo, ficam uns pedacinhos lá dentro. Aí eu recomendo você a limpar o frasco, para depois você voltar o líquido para cá, porque fica nesses restinhos ainda, pode ser que apodreça, se algum deles apodrecer, aí você perde o seu extrato. Então eu recomendo limpar antes, passar uma água, antes de você utilizar ele pro líquido.